Havia uma comunidade que os historiadores romanos descreviam com uma mistura de fascínio e incredulidade. Viviam no deserto à beira do Mar Morto, sem médicos, sem farmácias, sem nenhuma das estruturas que associamos hoje à saúde e longevidade. E ainda assim os registros históricos de Plínio, o Velho, de Fílon de Alexandria e de Flávio Joséfo documentam consistentemente a mesma coisa. Os essênios viviam até idades que desafiavam qualquer padrão da época. Muitos ultrapassavam os 100 anos. Alguns chegavam próximo aos 120, com corpos funcionais, com mentes claras. Em uma época em que a expectativa de vida média raramente passava dos 40 anos. Como? A resposta está nos pergaminhos que um pastor beduíno encontrou numa caverna em 1947 e nos textos que os próprios essênios deixaram sobre suas práticas diárias. Textos que a tradição religiosa oficial jamais incorporou. Textos que descrevem um sistema de vida tão preciso e tão biologicamente coerente que a ciência moderna está apenas agora compreendendo por que funcionava. Hoje vamos explorar esse sistema, não como curiosidade histórica, como protocolo aplicável. Quem eram os essênios? Os essênios eram uma comunidade judaica que existiu aproximadamente entre os séculos II C e I.C. Viviam em comunidades isoladas, principalmente em Qumran, à beira do Mar Morto. Muitos pesquisadores acreditam que Jesus teve contato direto com essa comunidade ou que foi formado dentro dela durante os 17 anos ausentes dos registros oficiais. As práticas que ele depois ensinava, o jejum como cura, a respiração consciente, o toque com intenção, estavam todas documentadas nos textos essênios com décadas ou séculos de antecedência. Mas o que torna os essênios únicos não é apenas a possível conexão com Jesus. É o que seus próprios textos revelam sobre como viviam e por que isso produzia uma longevidade que desafiava a medicina da época. Eles não chamavam de protocolo de saúde, chamavam de aliança com os anjos da Mãe Terra, os elementos naturais que, segundo eles, mantinham o corpo em estado de renovação constante. A ciência moderna deu outros nomes a esses elementos, mas os mecanismos são os mesmos. O sistema dos essênios, 3 pilares. Os textos essênios descrevem a saúde não como ausência de doença, mas como estado ativo de renovação. O corpo não é algo que envelhece passivamente, é algo que se renova continuamente quando recebe as condições certas. 3 pilares sustentavam esse estado de renovação. Primeiro pilar, o jejum do amanhecer. Os essênios praticavam o que seus textos chamavam de purificação pelo vazio, um período diário de abstinência alimentar que começava ao pôr do sol e terminava quando o sol atingia determinada posição no horizonte pela manhã. Em termos modernos, janela alimentar comprimida, com a maior parte do período de jejum coincidindo com o sono. O mecanismo que isso ativa foi descrito pela primeira vez em linguagem científica precisa em 2016, quando Yoshinori Ohsumi recebeu o Nobel de Medicina por mapear a autofagia. Quando o corpo fica sem alimento por 12 horas ou mais, as células ativam um processo de limpeza interna. Identificam componentes danificados, proteínas defeituosas, mitocôndrias quebradas, resíduos metabólicos acumulados. Envolvem esse material em membranas especiais, o dissolvem e usam os blocos resultantes para construir estruturas novas. É literalmente o corpo se reconstruindo com seus próprios materiais. Os essênios descreviam isso como o anjo da terra entrando no corpo durante o sono para remover o que não serve. Flávio Joséfo registra que eles faziam isso diariamente, não como penitência, mas como higiene. Como lavar o corpo por fora, eles lavavam por dentro.
Após 12 a 14 horas de jejum, antes da primeira refeição, os essênios tinham um ritual específico, não comiam imediatamente. Primeiro, a segunda prática. Segundo pilar, a respiração do amanhecer. Os textos essênios descrevem uma prática matinal que realizavam antes de qualquer alimento, voltados para o leste, para o sol nascente. Deixem o anjo do ar entrar em vocês. Respirem profunda e longamente para que ele percorra cada parte do seu corpo. Em linguagem moderna, respiração diafragmática profunda, com expiração prolongada, realizada em jejum, ao ar livre, pela manhã. Cada um desses elementos tem um mecanismo biológico documentado. A expiração mais longa que a inspiração ativa o nervo vago, o maior nervo do corpo, que conecta o cérebro a todos os órgãos vitais e controla a inflamação sistêmica, a imunidade e a velocidade do envelhecimento celular. Quando o nervo vago é ativado, o sistema nervoso parasimpático assume o controle, o cortisol começa a cair. Cada célula recebe o sinal. Não há ameaça. Pode sair do modo defesa. Pode se reparar. Fazer isso em jejum amplifica o efeito. Com insulina baixa e autofagia já ativa, a respiração adiciona um segundo gatilho. A demanda de oxigênio aumenta a busca das células por reservas internas, intensificando o processo de limpeza. Fazer isso ao ar livre ao amanhecer adiciona um terceiro elemento. A luz solar matinal específica nesse horário, com comprimento de onda diferente do meio-dia, regula o cortisol awakening response, o pico matinal de cortisol que determina o padrão hormonal do dia inteiro. Os essênios não sabiam da bioquímica do cortisol, mas observaram empiricamente que essa prática ao amanhecer produzia estados de clareza e energia que duravam o dia todo. A prática completa do segundo pilar, após acordar e antes de comer, vai para um espaço aberto ou próximo a uma janela voltada para o leste. Fica em pé ou sentado com a coluna ereta. 7 ciclos de respiração. Inspira pelo nariz por 4 tempos. Segura por 2. Expira pelo nariz por 8 tempos. Pausa de 2 a 3 tempos no vazio antes do próximo ciclo. Faz isso voltado para a luz do amanhecer. Isso é o que os essênios faziam antes de qualquer outra coisa, antes da primeira refeição, antes de qualquer interação. O corpo em jejum, o nervo vago ativado, a luz matinal regulando os hormônios do dia. Terceiro pilar, a lei do retorno. Este é o pilar menos óbvio e provavelmente o mais poderoso. Os textos essênios descrevem o que chamavam de lei do retorno. O que você dá ao mundo, o mundo devolve ao seu corpo, não como conceito espiritual vago, como princípio biológico. Eles observaram que membros da comunidade que viviam em estado crônico de conflito, ressentimento ou medo adoeciam mais rápido e morriam mais cedo. Que aqueles que cultivavam estados de paz, propósito e conexão viviam mais e mantinham o corpo funcional por mais tempo. Pesquisadores modernos mapearam o mecanismo. O estado emocional crônico determina o nível basal de cortisol no organismo. Cortisol cronicamente elevado suprime a autofagia, o mesmo processo de limpeza celular do primeiro pilar, suprime a função imune, acelera o encurtamento dos telômeros, as estruturas protetoras nas extremidades do DNA que determinam a velocidade do envelhecimento celular. Pessoas em estado crônico de medo, raiva ou isolamento têm telômeros que encurtam mais rápido. Pessoas em estados de conexão, propósito e o que os pesquisadores chamam de florescente têm telômeros que encurtam mais devagar e em alguns casos se reconstroem. Os essênios sabiam disso empiricamente. Por isso estruturavam a comunidade em torno de práticas coletivas, refeições compartilhadas, trabalho em comum
rituais de reconciliação quando conflitos surgiam. Não por razões ideológicas, por razões práticas. Eles observaram que o estado interno afetava a duração e a qualidade da vida de forma mensurável. O terceiro pilar não tem uma técnica específica com tempos e contagens. Tem uma pergunta diária que os essênios faziam antes de dormir. O que carreguei hoje que não é meu? O que posso soltar antes de dormir para que o corpo descanse de verdade? Qualquer ressentimento não resolvido, qualquer medo cronicamente alimentado, qualquer conflito que você ruminava antes de dormir, isso mantinha o cortisol elevado durante o sono. E durante o sono é quando a autofagia deveria estar no pico. Cortisol alto cancelava o processo de limpeza celular. A prática. Antes de dormir, 3 perguntas. O que aconteceu hoje que ainda está gerando tensão no meu corpo? O que posso fazer amanhã sobre isso ou preciso simplesmente soltar? O que foi bom hoje que eu não percebi enquanto acontecia? As 2 primeiras reduzem o cortisol noturno. A terceira ativa o sistema de recompensa e eleva ligeiramente a dopamina, o que facilita o sono profundo e as fases onde a autofagia opera no pico. Por que viviam até 120 anos? Quando você combina os 3 pilares: jejum diário que ativa a autofagia, respiração matinal que ativa o nervo vago e gestão do estado interno que mantém o cortisol em nível saudável, você cria as condições que o corpo humano precisa para se renovar continuamente, em vez de acumular dano progressivamente. O envelhecimento não é apenas passagem de tempo, é acúmulo de dano não reparado. Proteínas defeituosas que não foram recicladas. Mitocôndrias quebradas que não foram substituídas. Inflamação crônica que corrói os tecidos. Telômeros que encurtam sem ser reconstituídos. Os essênios não tinham esse vocabulário, mas tinham práticas que atacavam cada um desses mecanismos de forma consistente, diária, durante décadas. Plínio, o Velho, escreveu sobre eles com admiração genuína. Uma raça que vive eternamente, na qual ninguém nasce. Ele se referia ao fato de que não tinham filhos biológicos aceitavam convertidos. Mas a frase captava algo real. Havia neles uma qualidade de renovação que desafiava o padrão de decadência que ele via em todo o resto. Flávio Joséfo foi mais direto. Ultrapassam todos os outros homens em longevidade, e a maioria deles vive mais de 100 anos. 2 historiadores distintos. A mesma observação. Em uma época sem antibióticos, sem cirurgias, sem nenhuma das ferramentas que associamos à sobrevivência moderna, o sistema funcionava. E agora sabemos por quê. O protocolo completo. À noite, antes de dormir, 3 perguntas do terceiro pilar. Isso reduz o cortisol noturno e prepara o corpo para o trabalho de limpeza celular. Ao acordar antes de comer, 7 ciclos de respiração do segundo pilar, voltado para a luz do amanhecer. Isso ativa o nervo vago com autofagia já em curso após a noite de jejum. Primeira refeição. Não antes de 12 horas após a última refeição do dia anterior. Quando comer, começa com algo leve. Os textos essênios descrevem frutas frescas e pão não fermentado como primeira refeição do dia. Isso é tudo. Não é complicado. Não requer equipamentos. Não requer aprovação de ninguém. É o sistema que uma comunidade usou para viver até 120 anos no deserto, sem medicina moderna, há 2000 anos, e que a ciência moderna está apenas agora entendendo em nível molecular. Escreve nos comentários. Dos 3 pilares: jejum do amanhecer, respiração do amanhecer ou lei do retorno, qual você já pratica de alguma forma sem saber que tinha essa origem. Compartilha com alguém que busca longevidade, mas sente que as respostas estão sempre em suplementos e tecnologia, quando talvez estejam em algo muito mais antigo.
Inscreve-se no canal. No próximo vídeo vou revelar o que os papiros egípcios do século XVI a.C. descrevem sobre o intestino que a medicina moderna só confirmou nos últimos 20 anos. E por que essa descoberta muda tudo sobre como entendemos saúde. Os essênios viviam até 120 anos. O sistema ainda funciona. Você só precisava das instruções.